O BG segue recebendo denúncias de pessoas que foram vítimas do golpe da revenda de carros. Você viu a reportagem semana passada no BG e desde então, várias outras vítimas procuraram a nossa produção, dizendo que caíram no mesmo golpe. Aliás, eu sempre digo isso, né? Apareceu no BG, aparece mais. Agora a polícia investiga outras revendedoras que também podem estar envolvidas nesse esquema criminoso. Veja a reportagem do nosso William Bittar. Já são mais de 30 pessoas que procuraram a polícia para denunciarem um golpe de uma revenda de carros em São José dos Pinhais. Veículos que desapareceram do dia para a noite, assim como a loja usada para cometer os crimes. Mas essa história é maior do que se imaginava. Isso porque a polícia agora investiga o envolvimento de outras lojas no esquema criminoso. As vítimas foram enganadas pelos donos e vendedores da Gold Car Veículos, que simplesmente sumiu. A loja ficava nesse local em São José dos Pinhais, mas agora não tem nenhum carro por lá. Anunciei meu carro no né? Daí entraram em contato comigo, falando que era para deixar o carro, que pelo valor do carro já tinha até um comprador. Daí deixei, fizemos o contrato e daí falaram, esperar o banco fazer o financiamento, a hora que eles aprovar o financiamento, a gente já repassa o valor para você. De acordo com a polícia, o golpe era aplicado sempre da mesma forma. Vendedores da loja e também os donos procuravam na internet pessoas de Curitiba e da região metropolitana que estivessem interessadas em vender seus veículos. A partir dali, ainda na internet, eles faziam contato por mensagem e orientavam aos vendedores, as supostas vítimas, que levassem o carro até a loja, com a promessa de que venderiam o veículo e, inclusive, já tinham até interessados na compra. A partir daí era questão de dias até que os carros fossem vendidos, mas o dinheiro nunca chegou para as vítimas e as vendas podem ter sido fraudulentas. Tem um anúncio de comunicação de venda, né, na carteira digital. Aí eu entrei em contato, ela falou, que boa notícia, aprovaram o cadastro do cliente e já o banco já vai transferir o dinheiro. Aí isso foi... Passou mais uns 2 dias, veio o comunicado da transferência definitiva. Eu entrei novamente em contato, ela falou, não, estão preparando aqui o caixa. Aí começou a enrolar, 1 dia, 2, 3. O problema é que a transferência do veículo aconteceu sem a minha assinatura. Eu não assinei nem o DUT, não assinei procuração, então tem uma falsificação aí também, né? Foi aí que a polícia começou a desconfiar que, possivelmente, os donos da loja não estavam agindo sozinhos e investigou mais a fundo. Muitos carros que a Gold Car teria vendido, na verdade, estavam em outra loja. Nas redes sociais, fotos de alguns veículos das vítimas aparecem em publicações dessa outra loja como vendidos, inclusive o carro do Carlos. 2 pessoas foram conduzidas aqui à delegacia porque estavam retirando objeto da loja, são funcionários da loja, pessoas que estavam trabalhando para os proprietários. O que nos foi relatado é que os responsáveis pela loja e alguns vendedores é que faziam essas transações fraudulentas. Essas pessoas foram identificadas, na sequência vão ser ouvidas e, caso seja necessário, vão pedir a prisão dessas pessoas. Tentando enganar as vítimas, os donos da Gold Car ainda mandaram mensagens dizendo que os advogados iam fazer contato para negociar os valores. O problema é que esses advogados afirmam que não estão no caso. Na verdade, o pessoal estava passando no telefone meu para resolver problemas que não competiam a nós, né? Daí coloquei isso para mensagem, coloquei isso para administrativo para que cessasse isso, né? Isso não é coisa que se faça, né? A gente entrar numa situação em que a gente nem sabe de onde veio, nem como vai ser pago, enfim. Nossa equipe tentou falar com eles por mensagem, mas eles não responderam aos nossos questionamentos. Enquanto isso, vítimas e mais vítimas procuram a polícia e os responsáveis sequer compareceram na delegacia até agora para justificarem o que aconteceu e, mais do que isso, explicarem como venderam carros sem assinatura dos donos e para onde foi o dinheiro que eles devem às pessoas que deixaram os veículos na loja fantasma. Deixei uma L200 no valor de 61 mil pela tabela FIP, mas eu postei para vender por 40 mil reais. E foi esse valor que eles falaram que queria me pagar durante esses 10 dias. E até agora nada, nem um real. Olha, carros que desapareceram e o dono, num dos casos que a gente viu aí, ele disse que ele não assinou o documento de transferência do carro. Quer dizer,
Uma situação que fica ainda pior. Muito trabalho pro delegado Fábio aí de São José dos Pinhais, que tá com pipinaço aí para resolver, hein, Bruno? O que nós temos de informação, de atualização sobre esse caso? Como é que tá a investigação? Até porque tem muita gente aí que ficou no prejuízo, né? Isso, Jasson, muita gente no prejuízo e o doutor Fábio Machado estava relatando aqui pra gente, isso mesmo, Jasson, uma tremenda dor de cabeça, inclusive para a Polícia Civil agora resolver, né? Atualizando os números aí da reportagem do Bitar, o que a gente pode falar agora é que quase 100 pessoas já procuraram a delegacia. O Bitar tinha colocado 30 na matéria da semana passada para cá, esse número já mudou, doutor. Então, está chovendo aqui, pessoas alegando então que caíram nesse golpe. Boa tarde. Muito boa tarde. As pessoas não param de chegar à delegacia. Pedimos para que todas as vítimas que sofreram esse golpe compareçam à delegacia de São José dos Pinhais, tragam toda a documentação que foi utilizada para essa fraude, para que a gente possa identificar os veículos, identificar os responsáveis e pedir a prisão de todos eles, para que eles possam sim responder por esse crime. Até agora já localizamos várias vítimas, as vítimas estão ligando para cá. Nós estamos numa fase agora de cotejo do inquérito policial para verificar a documentação que foi utilizada. Entramos em contato com a controladoria do Detran para que anulem todas as transferências fraudulentas que foram feitas por essas pessoas. Nós levantamos que eles utilizaram documentos falsos para transferir veículos para outras pessoas através de despachantes. Ao todo, são 7 pessoas indiciadas até agora, todas elas ligadas a essa associação criminosa que se fazia de uma empresa para dar golpe na população. Até agora, esses 7 indiciados não procuraram a polícia? Nenhum deles procurou a polícia até agora. Nós ainda não vamos ouvi-los ainda, pois estamos na fase ainda de coletar as informações das vítimas, mas assim que possível vamos intimá-los para que eles compareçam à delegacia, prestem esclarecimentos e apresentem alguma justificativa, já que tudo caminha para um golpe milionário. A gente acredita que o valor já ultrapasse a R$1 milhão no total das fraudes praticadas. O Jasson tem uma pergunta para o doutor, pode falar, Jasson. Pois não, eu gostaria de saber o seguinte do doutor Fábio, o doutor vai intimá-los e ainda vai ouvi-los na sequência. Pergunta que eu faço é a seguinte, que eu acho que muita gente também, principalmente que é vítima aí dessa situação toda, gostaria de saber. Essas pessoas ainda estão em São José dos Pinhais? O delegado Fábio sabe aonde encontrar essas pessoas até para intimá-los e ouvi-los? Por enquanto, são pessoas que têm endereços registrados nos sistemas policiais. Nós vamos intimá-los nesses endereços, só serão considerados foragidos caso haja necessidade de uma prisão e eles não se apresentem à delegacia. Mas, por enquanto, são pessoas que estão, sim, ligadas à empresa e têm endereço aqui em São José dos Pinhais. Não são consideradas foragidas. Agora, Jasson, até gostaria de perguntar aqui para o doutor, porque na semana passada, aliás, eu venho uma vez por semana, pelo menos, fazendo reportagem de empresa de carro suspeita de aplicar golpes nas pessoas. Essa Goldcar é aqui de São José dos Pinhais. Mas, doutor, muitas vítimas provavelmente nos assistem agora. E o que a pessoa pensa, né? Será que vai ter prisão para esse cara? Será que eu vou conseguir recuperar o meu bem, o valor, pelo menos, do bem? O que dá para responder para essas pessoas? Já que, pelo menos, estelionato a gente sabe que é um crime que é difícil de dar prisão, mas pode acontecer, né, doutor? Sim, infelizmente, em virtude da pena do estelionato, a gente sabe que prisão preventiva é apenas em alguns casos específicos. Nós vamos analisar a possibilidade ou não de um pedido de prisão, vamos ver se há, sim, necessidade de prisão e, caso seja necessário, será pedida a prisão dessas pessoas. O que nós pedimos à população é que não deixem de vir à delegacia, tragam a documentação utilizada para fraude, para que a gente possa levantar todos os golpes que foram praticados. E sim, eles vão responder por cada crime cometido, já que cada vítima que comparece à delegacia é uma lesão a patrimônio diferente, é um crime diferente que é praticado e para cada crime desse eles podem responder com até 5 anos de prisão. A doutora Márcia tem uma pergunta para o doutor, pode falar. Doutor Fábio, primeiro cumprimentando o senhor. O que na semana passada havia aquela hipótese, talvez desacordo comercial, mas aí essa repetição de desacordo. Mas agora o que se apresenta é uma verdadeira organização criminosa. Nessa organização, inclusive, esses despachantes estão trabalhando, doutor? Existe uma reiteração dolosa de prática criminosa. A gente verifica
latentemente pelo número de vítimas, pelo modus operandi dessa associação criminosa que mantinha em erro as vítimas e que mesmo depois de haver sido denunciada a fraude, conseguiram angariar novas vítimas, continuaram com essa prática. Mais ainda, eles utilizaram de documentos falsos para fazer transferências no Detran. Esses veículos foram transferidos sem nenhuma procuração do proprietário, sem nenhuma assinatura do proprietário, sem nenhuma perícia. Documentos falsos utilizados, o Detran já localizou alguns casos, já anulou algumas transferências e por isso eles vão responder não pelo desacordo comercial. Existe sim o ilícito civil, isso as vítimas já estão ajuizando as ações cíveis pertinentes. Eles vão responder criminalmente pelo delito de estelionato, associação criminosa, uso de documento falso e várias falsidades documentais que foram praticadas. Perfeito. Mais alguma pergunta? Ok, bom, eu sei que o delegado aí agora vai precisar de muito tempo para trabalhar, para resolver toda essa situação aí. A senhora gostaria de colocar mais alguma coisa, doutora? Não, é importante que se entenda isso realmente como organização criminosa, porque como o doutor falou, o crime de estelionato tem uma pena pequena. Mas quando ele se soma nessa reiteração, existem outros crimes acontecendo e se identifica uma organização criminosa, a pena é muito mais grave. E isso sim facilita de alguma forma o serviço da polícia no sentido de, se for o caso, conseguir essas prisões, né? Bruna, eu sempre digo, apareceu no BG, aparece mais. Quem for vítima faz o quê? Isso, vou agora perguntar isso para o doutor. Então, a vítima pode procurar diretamente a delegacia, ligar para algum telefone? Doutor? Pode vir direto à delegacia de São José dos Pinhais, se apresentar ao plantão, eles já estão instruídos, vão direcioná-lo até a sala de audiência, para que eles possam ser qualificados como vítima, a documentação possa ser anexada ao procedimento e os responsáveis possam responder aí por mais esse crime cometido. Muito obrigada, doutor Fábio Machado, pelas informações. Jasso, e com certeza o BG vai continuar acompanhando essa história muito de perto aqui com a delegacia. Volto contigo. Obrigado, Bruna. Obrigado ao delegado Fábio Machado. Se você quiser também mandar alguma informação pra gente aqui no nosso WhatsApp, fique à vontade. 999-26-1598, tá? 999-26-1598. Volto a falar agora com a Thaís Travessoli, gente.